Boa noite, tudo bom? Mais uma sexta-feira, já estamos juntos. Boa noite, prof. Tudo bom? Na aula de hoje eu separei o seguinte, a gente vai continuar no mesmo esquema, pelo menos eu achei que deu certo semana passada, pois se não estiver dando bom, vocês me avisam, que eu tenho que terminar o conteúdo. Eu tenho que terminar, então, o conteúdo das titulações. Hoje a gente tem a titulação de complexação. E aí, na semana que vem, a gente tem a titulação de oxirredução e acaba. Porque também a gente sabe que dar aula a noite inteira cansa, tanto para mim quanto para vocês. E se eu deixar também as práticas um dia inteiro só prática, eu acho que também é chato. Então, eu vou tentar fazer essa mesclagem aqui, de terminar o conteúdo. Então, tem 27 slides para nós vermos juntos. E depois a parte prática. Com relação à parte prática, deixa eu compartilhar aqui minha tela, que é mais fácil eu falar. Quando a gente abre lá o AVA de vocês, na parte prática, eu tinha comentado com vocês na semana passada, que tinha esse conteúdo web, que eu achei meio estranho, que eu ia olhar certinho. E eu olhei, esse conteúdo web tá errado, não é dessa disciplina, tá? Ela é um conteúdo web de química geral e de análise instrumental. Tá errado. A sorte que eu dou bioquímica e jogaram o conteúdo de química analítica lá para bioquímica, tá? E eu reparei essa questão, porque eu já tinha dado química analítica semestre passado e teve esse conteúdo web lá. Eu vi que era o mesmo, realmente coincide com o nosso conteúdo. E o que eu vou fazer? Esse conteúdo web, então, lá a gente tem duas práticas que são de analítica, mas que estão lá, que a gente vai fazer juntos. Então, são práticas rápidas. Então, eu vou abrir aqui o meu sistema de bioquímica, eu vou acessar por lá, e eu vou fazer eles com vocês. É um programa que daria para vocês mesmos fazerem, só que eu gosto de fazer junto com vocês. Porque às vezes ele trava e dá um monte de problema e assim por diante. Então, eu prefiro fazer com vocês durante a aula, tá? Mas então, primeiro eu vou começar pela nossa matéria e depois eu entro esse aí e depois sobre mais um daqueles videozinhos para ser assistido de aula prática. Então, se tudo der certo, umas 8h30 eu devo terminar, tanto os slides quanto essa parte prática aqui, né? E aí eu libero para vocês assistirem o vídeo da aula prática. Eu vi que vocês assistiram da semana passada. A gente sabe que não é igual uma aula prática de laboratório, mas é o que está tendo por enquanto, tá bom? Boa noite, Kathleen, você que entrou agora. Então, vou começar agora, oficialmente, o conteúdo. E aí a gente continua depois com a parte prática. Eu acho que vai dar certo essa questão de meio teórico, meio prático. Eu acho que funciona melhor do que um monte de teoria, ainda mais essa parte que tem bastante teórico só, né? Não tem conta e tudo mais. E depois a prática fica para depois. Então, volta a mouse. Não, deixei. Prof, Oi. se não for pedir muito, é que eu queria que você mostrasse no livro onde está a resposta da questão, porque eu procurei e não achei nada relacionado à diferença entre as vidrarias. Tá. Fala sobre a diferença de massa, de amostragem, mas em volume não fala nada. Tá, depois eu abro ele aqui então. Pode ser? Tá. Então tá. Pode ser. Eu vi que você fez um super texto, não precisava de aquilo lá, não. Vamos lá. Titulação de complexação. Como a gente já viu antes, então são 4 titulações que a gente tem. Titulação
de neutralização, que foi a primeira que a gente viu. Semana passada, com a titulação de precipitação. Hoje, a complexação. E na semana que vem, a titulação de oxirredução. Como eu comentei com vocês, as duas primeiras são as que eu acho mais importantes para vocês a nível de titulação, por si só. Na parte de complexação, a gente usa muito, a gente vai ver aqui, o EDTA, o ácido etileno diamino tetracético, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar dele, ou se nunca ouviu falar, vocês pegam aí agora qualquer frasco de creme, shampoo, qualquer coisa, vocês vão ver que vai ter lá a presença do nosso EDTA, tá? Ele é muito comum estar presente nessas formulações. Então, de alguma forma, vocês vão ver ele ao longo do curso, tá? Vou falar depois um pouco mais sobre ele, tá? Então, quando eu falo de complexação, o que seria um complexo? Complexo é um produto formado, tá? Onde eu tenho a junção de um metal e mais um ligante, tá? Normalmente, esse metal eu vou ter orbital vazio. É uma característica básica para esses metais. Enquanto o nosso ligante, eu tenho que ter pares de elétron. Então, vamos lembrar lá como forma a ligação. Uma ligação é formada quando eu junto orbital mais esses pares de elétron. A gente está muito acostumado a ver ligações onde eu junto um elétron de cada um dos elementos. Aqui não. O ligante vai ter um par de elétrons e o orbital está vazio. Então, eu costumo dizer que a gente tem a fome com a vontade de comer. Um está vazio, um orbital vazio, enquanto o ligante tem os elétrons. Eles conseguem se ligar, tá? Formando um produto estável. Tá? Até aqui, ó. Os íons metálicos, eles são receptores de pares de elétron, que é o que a gente costuma dizer que são ácidos de Lewis, é só uma denominação. Enquanto os nossos ligantes são doadores de elétrons, que são as nossas bases de Lewis. O nosso ligante, ele pode ser tanto uma molécula neutra quanto carregada, tá? Desde que ele tenha os pares de elétrons. A gente vai ver os mais conhecidos. E quando a gente fala em ligante, a gente tem duas classificações principais dessa ligação, tá? Que é com relação a quantas ligações esse ligante vai fazer com o metal. Eu tenho ligantes do tipo monodentados, tá? Que são aqueles que conseguem fazer uma única ligação com o metal. Então, aquele ligante tem um único par de elétron e esse par de elétron vai se ligar ao nosso metal. Já os nossos multidentados, que aí vem o bidentado, trio ou até o tetradentado, ou também chamado muitas vezes de quelante, eles podem fazer duas ou mais ligações com o metal. Então, o mesmo ligante, eu posso ligar 2, 3, até 4 vezes com o ligante, com o metal. E é claro que tudo isso vai depender de quantos orbitais vazios também o nosso metal tem, tá? Aqui são alguns exemplos de ligantes monodentados, tá? Que são os aminocomplexos, quando eu tenho a nossa amônia aqui ligada com algum composto. Os complexos de ciano, então eu tenho nosso cianeto. Aqui o cianeto ele tem carga negativa, a amônia não tem carga. Os nossos aquocomplexos, que é quando tem a nossa água ligado a um metal, então a água é neutra. Hidroxicomplexos, o nosso íon hidróxido, que tem uma carga aqui negativa. E os com halogênio, por exemplo, o nosso cloreto, que também forma
complexo, tá? Só que esses complexos são formados, são monodentados, eles não são muito bons para a gente formar titulação, porque eles são muito fracos, essa ligação. E essa estequiometria ela fica um pouco comprometida. E aí eu vou para os nossos ligantes bidentados ou polidentados, né? Por exemplo, o etileno diamino. Então, para cada nitrogênio que eu tenho aqui, eu vou ter um par de elétrons sobre ele. E esse par de elétrons que vai fazer a ligação com o metal, tá? Os tridentados, por exemplo, o ATP, adenosina trifosfato. Vocês devem ter visto ela em bioquímica. Acredito que vocês já devem ter tido bioquímica. Se não tiveram, ainda vão ver falar bastante da ATP. A ATP é a molécula de energia do nosso corpo. Então, só para a gente ter uma noção mais ou menos, para cada molécula de glicose é formada em média 36 moléculas de ATP, tá? E aí, cada ATP desse, ao longo do dia, ele é consumido para liberar energia para o nosso corpo. É um tipo de ligante que vai ter. E os nossos hexadentados, ou seja, se ligam até 6 vezes, que é o nosso EDTA, ácido etileno diamino tetraacético, tá? Vem do nome em inglês, palavraço na frente, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo do nosso ligante com o EDTA. Então, ele consegue se ligar 6 pontos em um único metal. Então, eu consigo fazer uma relação perfeita EDTA ligante. EDTA metal, desculpa. E aí eu formo o que a gente chama de quelato. Entre todos esses ligantes, a gente vai ver que o EDTA é de longe o mais utilizado, por esse fato dele formar aqui essas 6 ligações, tá? Mas ele volta a falar lá na frente dele. Da mesma forma que a gente já viu de todas as reações, eu vou ter uma constante de formação, também pode ser chamado de constante de estabilidade. Então, para cada adição de uma ligação metal-ligante, eu vou ter uma constante de formação nova, tá? Então, por exemplo, ali do EDTA, onde a gente tinha 6 ligações metal-ligante, eu vou ter 6 constantes de formação, tá bom? Número de coordenação, vou até lá atrás aqui, é a relação que vai ter quantas ligações o metal consegue fazer. A gente viu lá ser mono, bidentado, isso é quantas ligações o ligante consegue fazer com o metal. Mas nem todos os metais conseguem fazer tudo com o ligante. Vamos melhorar essa frase. Vamos voltar aqui atrás, isso aqui é um bom exemplo. Aqui. Deixa eu limpar tudo. Vamos pegar o exemplo, o nosso aqua complexo, tá? Aonde a nossa água ela é monodentada, então a nossa água só faz uma única ligação. Porém, o alumínio ele tem número de coordenação 6, porque cabem aqui 6 águas no alumínio, tá? Outro exemplo, o zinco, tá? O hidróxido complexo de zinco aqui, tetrahidróxido de zinco, desencanado aqui. O hidróxido, ele é monodentado, então ele faz uma única ligação com o metal que eu estiver usando. E o zinco, ele tem número de coordenação 4, porque eu consigo colocar 4 coisas ligadas ao nosso zinco, tá? A prata, tem 2 de prata aqui. Então, nos 2 casos, estão ligados 2 grupamentos à nossa prata, que confirma que o número de coordenação da prata é só 2, tá? Então, uma coisa é diferente da outra.
Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que esses ligantes, além de se ligar aos metais, ele pode se ligar a outras coisas presentes ali na solução, que normalmente são a presença de ácido ou base, tá? Porque a maioria desses ligantes, eles têm algum caráter do tipo ácido ou básico, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com o pH nessa solução, porque eu posso ter o ligante ligado ao H+, e a hora que ele se livra, que eu tenho ele livre, aí sim que ele consegue se ligar ao metal, tá? Então, eu tenho aqui a presença do efeito de pH, muito importante. Cada ligante vai ter um pH ideal para que reaja com os metais, tá? Para garantir que nada vai se ligar a esse ligante, tá? Então, essa é a nossa molécula de DTA, ácido etileno diamino tetracético, tá? Com certeza é o mais usado que nós temos. Esse nome vem da palavra ácido, porque eu tenho aqui 4 grupamentos ácidos. Etileno, por causa desse grupo de 2 carbonos, que é etileno. Diamino, quer dizer que eu tenho 2 aminas. E tetra, 4 grupamentos acéticos. 4 grupamentos derivados do ácido acético, tá? Então, vem daí o nome. O EDTA, então, como a gente já viu, ele faz 6 ligações, tá? Se ele está numa solução ácida, ele vai liberar essa molécula, ela vai ter essa molécula aqui, aonde eu vou representar os nossos 4 nitrogênios todos carregados, e os nitrogênios aqui que tem os pares de elétron terão hidrogênios ligados a ele. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com o pH. E aí eu formaria uma espécie carregada. Essa espécie carregada, ela não consegue se ligar aos nossos metais, tá? Então, quando eu tenho ele em pHs ácidos, ele simplesmente não se liga aos nossos metais, não sendo um bom ligante. Então, o nosso DTA, para ele ser bom, eu tenho aqui a espécie neutra, eu tenho que tirar esses 4 hidrogênios para formar as 6 ligações e formar o que a gente chama de Y-4. Que em vez de a gente representar toda essa estrutura complexa, a gente costuma chamar ele de Y-4. Que aí sim eu consigo formar as 6 ligações. Eu perco esse hidrogênio, então eu faço uma ligação aqui, 2, 3 e 4, que eu perdi os 4 hidrogênios, então, como a gente vê aqui, ó, aqui eu tinha 4 hidrogênios, eu perdi 4 ligações, eu falei que ele faz 6. Nitrogênio, eu tenho pares de elétron aqui e aqui também. Então, assim eu formo as 6 ligações do EDTA que a gente precisa. Ah, tá. Esqueci no slide seguinte, estava tudo aqui. Então, como eu disse que para cada grupo eu vou ter uma constante, como são ácidos ali, né, ácidos carboxílicos, eu vou ter para cada um desses ácidos uma constante de dissociação, que são esses Kas aqui, e para os grupos amino também. Então, essa aqui, H4Y, é a forma neutra, e aí para cada hidrogênio que eu vou perdendo até a formação da espécie Y4-, que é a espécie que vai reagir com o nosso ligante. Então, aqui eu tenho uma curva
que mostra a estrutura desse EDTA. Então, a gente repara aqui, ó, é um pH pela proporção de quanto de cada espécie que eu vou ter. Então, YH4, H4Y, eu tenho só em pHs baixinhos, onde ele vai diminuir na sua concentração até aparecer a concentração de H3Y e assim por diante. Aonde somente as pHs acima de 10 aqui, 8 a 10, que eu vou ter a espécie Y4-, que será a espécie que vai se ligar ao nosso metal, tá? Então, a concentração de cada uma das espécies vai variar conforme o pH do nosso sistema. A grande vantagem do nosso EDTA é que ele vai formar sempre proporções do tipo 1:1 com os metais. Como ele consegue se ligar em até 6 pontos, é o máximo de formação de um metal que ele consegue. É o maior número de coordenação desse metal. Então, a gente consegue ligar ao metal. Se eu tiver um metal com um número de coordenação só 2, nosso EDTA vai ligar nesses 2 orbitais vazios e vai ficar paradinho. Ele não vai se ligar a outro metal, devido à sua estrutura espacial, tá? Isso é uma das grandes vantagens que nós temos do EDTA, essa relação que é sempre um metal reagindo com um EDTA, formando sempre o nosso complexo. Como a gente já viu antes, eu vou ter uma constante de formação que sempre será produto sobre reagente, tá? Nossa, tá ruim essa imagem. Mas eu tenho aqui a constante de formação, mas só para a gente ter uma noção, tá? Tá bem ruim essa imagem agora que eu fui reparar. Mas não precisam saber esses valores. Mas se eu tenho aqui os nossos principais cátions aqui, que são nossos metais têm a tendência a ficar em cátions, e a sua constante de formação. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que dá para ler mais ou menos, é que esses valores de constante de formação são sempre com exponenciais positivos. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o cobre, que é o primeiro aqui. A constante de formação do cobre é 6,3 vezes 10 a 18. Então, repara numa diferença que a gente tem aqui das constantes de formação que a gente tinha, a constante de ácido, por exemplo. Eu tenho um valor positivo da nossa constante aqui em cima. É 10 a mais 18, tá? Porque esse complexo é formado, ele é muito estável. Enquanto que quando eu trabalhava com ácidos fracos, o produto formado ele não tinha tanta estabilidade. Então, uma vez esses complexos sendo formados, é muito difícil eu quebrar eles, tá? É claro que se eu pegar complexos, por exemplo, a prata, que é 2,1 vezes 10 a mais 7, é um valor positivo, só que não é tão alto igual a 10 a 18, tá? Então, a gente tem que comparar isso daí. Esses valores de constante de formação é dado pelas nossas equações, que não é tanto nosso interesse. Então, eu tenho aqui nossa curva de titulação com relação ao pH, tá? Então, eu tenho aqui para cada um desses pHs, qual que é o melhor metal que eu vou trabalhar, tá? E essa curva tem relação com a quantidade do alfa 4, que o alfa 4 aqui no caso é o nosso Y
menos 4, que eu vou ter em cada um desses pHs. Repare que começa a ficar significativa a presença dele em pHs maiores que 11, tá? Antes disso, eu quase que não tenho o nosso alfa 4 e às vezes fica um pouco inviável utilizar os dois. Tem uma questão aqui que é possível realizar a titulação de cobre mais 2 e magnésio mais 2 em uma única amostra? Quais os limites de pH para a titulação do íon de cobre, separando os íons de magnésio com o EDTA? Então, vamos olhar aqui, ó. Cobre tá aqui, magnésio tá aqui. Magnésio tem que trabalhar aqui num pH em torno de 10. Enquanto cobre, eu consigo trabalhar até num pH em torno de 4 aqui. Então, eu consigo fazer os dois na mesma amostra. Então, eu consigo fazer primeiro, eu faço o cobre em um pH 4, o magnésio não vai precipitar, enquanto depois eu vou fazer o magnésio em um pH 10, e aí ele precipita só magnésio, tá? Consigo separar os dois. Essa curva de titulação a gente já viu antes nas outras duas titulações, que a gente tem que sempre, quando olhar uma curva, pensar nela. Quanto maior o salto de titulação, melhor a nossa titulação, correto? Não importa que tipo de curva que eu estou olhando, sempre pensar. Quanto maior esse salto, maior é a nossa titulação. E aqui também serve a mesma coisa. Então, ó, começa a titulação aqui geral para todos. No pH 8, esse salto ele é pequenininho, só essa partezinha aqui. Quando eu passo para o pH 10, eu já dobrei praticamente essa altura aqui. Enquanto eu passo para o pH 12, eu aumento mais um pouquinho aqui, que vai seguir aquele mesma questão que eu já falei. Quanto maior o pH, mais básico eu tenho, eu vou ter a maior liberação do nosso Y menos 4, maior vai ser a reação, tá? Então, lembrar sempre isso daqui. No nosso indicador, eu vou ter o que a gente chama de indicadores de metalocrômico, tá? Que são corantes presentes que vão tornar colorido quando ele está associado a um metal. Então, quando ele está sozinho, o metal ele se liga ao nosso ligante, aqui nosso DTA, no nosso complexo. Agora, quando eu tenho a presença de indicador, eu consigo fazer essa alteração. Porque o nosso indicador ele vai se ligar ao nosso metal antes da titulação, e a hora que eu prendo todo esse metal com o nosso DTA, o nosso ligante vai ficar livre, e aí ele mudaria de cor. Tá? Tem dois que são os mais conhecidos, o negro de eriocromo T, que é o mais conhecido de todos, e depois eu tenho o Calcon também. Mas, sem dúvida nenhuma, o negro de eriocromo T é o mais conhecido de todos, tá? Então, eu tenho para vários metais, eu consigo realizar ele, tá? Claro, todos esses metais vão depender dessa interação metal-indicador para dar coloração, então não serve para todos, tá? Normalmente, o nosso negro de eriocromo T, ele é realizado em pH 10, tá? Então, pH 10, ele tem essa coloração azul,
Porém, quando ele se liga ao metal, ele forma um quelado de coloração vermelha, tá? Nas reações de DTA, então, ele tem pH entre 8 e 10. Então, quando ele está livre, ele fica azul. Quando ele está ligado ao metal, ele fica vermelho, tá? Tem algumas colorações aqui, mas não é tanto nosso interessante. Vamos para os nossos métodos de titulação, tá? A gente já falou um pouco desses métodos, agora a gente fala eles aplicados direto à nossa titulação de complexação, tá? A nossa titulação do tipo direta é a mais simples que eu tenho. Então, deixa eu fazer o desenho dela aqui embaixo. Então, eu tenho a nossa bureta direto, o EDTA. Enquanto no Erlen vai a nossa amostra aonde nessa amostra eu tenho a presença de um metal e além dessa amostra eu vou colocar o nosso indicador, que no caso aqui é o nosso negro de eriocromo T, tá? Então, como ocorre essa reação aqui? Assim que eu coloquei a amostra mais indicador, eles vão reagir entre si. Então, no caso desse exemplo aqui, eu estou trabalhando com o cálcio. Então, o cálcio e o indicador no Erlen vão reagir dando uma coloração, tá? Normalmente, uma coloração vermelho a vinho, tá? Então, vou ter essa coloração no nosso Erlen. E vou adicionando o nosso EDTA aqui. Conforme eu vou adicionando o nosso EDTA, ele vai pegar o cálcio que está ali e reagir com o nosso EDTA, formando o nosso complexo, tá? Esse nosso complexo tem uma constante maior do que a do indicador, então todo esse cálcio que estava aqui com o indicador, ele vai perder. Que é o que eu tenho aqui, ó. O cálcio que estava com o indicador, eu separo. Esse cálcio vai se ligar todo ao nosso EDTA. E esse indicador que estava livre, que vai ficar livre, vai mudar de coloração, tá? Então, devido a essa mudança de coloração que eu tenho, eu descubro o ponto final. Nesse aqui é uma titulação de retorno ou de reta, a gente já comentou dela também. Então, o EDTA, ou seja, nosso padrão, não vai na nossa bureta. Então, o que eu tenho? Na nossa bureta, eu vou ter ou o zinco ou o magnésio. A maioria das vezes a gente ainda usa o magnésio aqui na nossa bureta. E no nosso Erlen, eu vou colocar a nossa amostra. Mais EDTA em excesso. Mais o nosso indicador. O que vai acontecer aqui, então, de reação? Toda a nossa amostra vai reagir com o nosso EDTA. Tá? Então, aqui, a nossa amostra, vamos supor, trabalhando com alumínio, então ele vai reagir com o excesso que eu tenho de EDTA, formando o nosso complexo aqui, tá? Vai sobrar EDTA, que eu coloquei bastante ali dentro,
tá? Então, a nossa amostra aqui já acabou. Aí eu vou ter aqui o nosso zinco, por exemplo, ou o nosso alumínio, reagindo com esse restante de EDTA aqui. Então, aí o zinco reage com o EDTA que sobrou, formando o nosso complexo. E aí eu sei o quanto de EDTA eu coloquei no início, sei o quanto gastou para essa reação com o zinco, eu consigo descobrir qual seria a concentração da nossa amostra, tá? Quando eu trabalho com um zinco ou um alumínio, eu acabo usando outro indicador, tá? Que é um indicador específico, o alaranjado de Chilenol, que ele reage, por exemplo, com o zinco. Então, quando eu tenho excesso de zinco, ele vai reagir, mudando a nossa coloração. Mas isso é extremamente específico, tá? Não há interesse da gente decorar isso daí. Quando é que a gente usa essa reação de retorno, tá? Quando a reação entre o metal e o EDTA é lento, então eu consigo acelerar esse processo, deixar ele reagindo ali o EDTA com o metal para depois fazer a nossa titulação, não atrapalho. O analito, a nossa amostra, ele vai estragar no pH que a gente tem, então ele degrada em pHs muito básicos, que é necessário na titulação direta, tá? A nossa amostra, ele vai precipitar quando eu não tenho EDTA, quando eu não tenho indicador necessário e quando o analito bloqueia esse indicador, tá? Aí sim a gente vai usar esse processo de retorno, se não tiver no método direto. E agora nós temos o processo de deslocamento, tá? Esse processo de deslocamento é ou também chamado de metal adicionado, tá? São os dois nomes. Que essa nossa solução padrão de EDTA, eu vou ter, além do EDTA, eu vou ter um pouco de magnésio, tá? E isso aqui ocorre quando eu não tenho um indicador adequado, tá? Então, o que ocorre? Vamos supor que eu quero titular o nosso ferro. Então, na nossa bureta, lá, em vez de ter só EDTA, como na titulação direta a gente tinha visto, eu vou ter EDTA e um pouquinho de magnésio junto. Isso aqui vai ser para titular a nossa amostra, que nesse caso, aqui é o ferro. Vou titular isso, eu vou trocar aqui o ferro pelo magnésio, formando esse nosso complexo aqui. O magnésio vai ficar livre. Esse magnésio vai se ligar ao nosso indicador, dando uma coloração características. E conforme eu vou adicionando um pouquinho mais de EDTA, eu libero esse magnésio com o EDTA. E aí eu vou ter a nossa coloração, tá bom? E eu uso o deslocamento, só como eu disse, não tem um indicador específico. Que aqui eu consigo usar um outro EDTA que não seja, outro indicador que não seja o negro de eurocromo T, tá? Para terminar, essa titulação direta é bem rara da gente usar, tá? Que é quando eu tenho outros ânions ali presente. Então, eu não vou determinar de forma direta o nosso metal, mas alguém que reaja com esse metal. Por isso é bem raro da gente usar. Então, vamos supor que eu quero determinar sulfato. Eu sei que eu posso reagir o sulfato com o bário, determinando sulfato de bário, tá? Eu separo isso daqui, esse sólido, e a partir disso eu consigo reagir esse bário, que ficou aqui nesse sulfato de bário, com o EDTA, tá? Liberou EDTA, é uma titulação reversa, e esse EDTA reage com o nosso
magnésio. Então, eu tenho uma etapa a mais, num pH extremamente ácido, para daí eu fazer uma reação direta, tá? Uma reação, desculpa, indireta. Quem que eu uso para determinar isso? Carbonato, cromato, enxofre e sulfato. Então, é bem raro a gente acabar usando eles. Agente mascarante. Estamos quase acabando, tá? O que seria esse nosso agente mascarante? Quando eu quero determinar um metal em uma solução, só que eu tenho outros ali dentro que eu não quero que eles apareçam, tá? O que acontece? Eu tenho adicionar esses agentes mascarantes, então ele vai mascarar alguém que está ali dentro que eu não queira e deixar o outro livre. É claro que isso tudo vai depender do pH, da solução, de outros fatores, mas são dois os agentes mascarantes principais, que no caso aqui é o nosso cianeto, que é o mais utilizado, que a gente vê que a quantidade de metais que a gente tem é grande, e o fluoreto, tá? A gente não se apegue em decorar esses montes de íons, tá? Não faz sentido a gente saber tudo isso, tá? Fique tranquilo. Eu tenho a utilização de agentes complexantes auxiliares. O que seriam esses agentes complexantes auxiliares? Como eu falei anteriormente, eu preciso do meio básico para essa reação ocorrer. Só que quando eu tenho meios básicos, eu posso ocorrer que o nosso metal vai reagir com esse meio básico, formando um óxido. Esses óxidos formados, esses hidróxidos, são extremamente estáveis. Uma vez que eu formei esses hidróxidos, eu não consigo desfazer eles para reagir com o nosso EDTA, tá? O que a gente faz? A gente coloca meio amoniacal, tá? Eu não coloquei. Meio amoniacal, então a gente coloca a nossa amônia ali junto. Porque daí, em vez do nosso magnésio reagir, nosso metal, desculpa, reagir com o nosso OH, ele reage com a nossa amônia. É um bom produto formado, porque ele não vai deixar entrar o hidróxido, porém ele deixa entrar o EDTA. Então eu consigo trocar a nossa amônia pelo EDTA, tá? Mas isso são em casos específicos que eu tenho que utilizar, tá? Então, agentes complexantes e agentes mascarantes são duas coisas que às vezes a gente usa, não usa assim, em todas as reações, mas são ferramentas que nós temos para utilizar, tá? Essa é a parte de titulação de complexação que eu havia falado, que a gente ia ver hoje. Vamos ver a prática, depois eu dou o livro que você pediu. Na nossa prática de hoje, então, como eu falei, vou fazer essa parte online com vocês, que é um programa que nós temos, que a gente chama Algetec. Esse programa, a Unopar, com essas aulas online, ela comprou os direitos desse programa para a gente utilizar durante essa quarentena. É um programa interessante, porém ele poderia ser um pouco melhor, claro. Porque ele é um programa extremamente engessado. Então, a gente acaba seguindo o que o programa nos permite. A gente não pode ir um pouco mais além, como se a gente estivesse em um laboratório. Eu entendo isso, porque é um programa direcionado a alunos, onde muitas vezes
poderia-se ter um grande desastre aí dentro, mesmo que seja de forma virtual. Mas o meu sonho é que ele fosse livre, a gente pudesse fazer diversas reações aqui. E é claro que também ele não dá conta de saber tudo o que acontece quando a gente mistura aqui, tá? Mas ele dá para a gente entender bem o processo de um laboratório. Então, essa primeira parte que a gente vai ver hoje serão nossos indicadores ácidos básicos, que a gente viu lá no começo do semestre. Então, aqui ele fala dos nossos objetivos, onde a gente vai testar 3 indicadores: alaranjado de metila, fenolftaleína e azul de bromotimol, quando em relação a substâncias ácidas e básicas, tá? Então, aqui ele fala do conceito de pH, que a gente já está careca de ver, tá? E já todo um conteúdo teórico, que também a gente já falou bastante desses indicadores aqui, ácido base, até recentemente. Mas vamos relembrar um pouquinho para a gente dar conta. Então, aqui a nossa reação com o indicador. Então, aqui eu tenho a formação de H3O+. Certo? Então, nosso indicador reage com a nossa água, liberando H3O+. Lembrando que esse indicador normalmente são ácidos fracos, tá? Por isso tem essa reação e ainda setinhos que a gente já viu 1 milhão de vezes. Então, quando eu tenho uma solução do tipo ácida, ele vai liberar H+, ou H3O+, como eu quiser chamar, mais a menos. Então, quando eu libero esse H3O+, no indicador, então, eu vou aumentar H3O+, nossa reação se desloca para a esquerda, e aí eu tenho uma coloração. A gente costuma dizer que é a coloração ácida, que é a coloração quando eu tenho uma substância ácida presente. Agora, quando eu tenho uma base, então vamos lá, BOH, quando a gente dissocia, vai formar B+, mais OH-. É bom, não tem OH-, não vai reagir? Claro que reage, porque eu tenho aqui OH- reagindo com H3O+, formando a nossa água. Então, se a gente for ver, eu vou ter uma diminuição da concentração de H3O+, pelo princípio de Le Chatelier, isso aqui vai deslocar, então, para a direita, formando o que a gente chama de coloração básica. Então, é basicamente assim que funciona o nosso indicador. Fala aqui embaixo também dos 3 indicadores que a gente vai utilizar e as suas cores. Então, eu vou deixar aqui para a gente vai utilizar. Então, ó, a fenolftaleína, quando ela está em solução ácida, ela é incolor. Quando ela está em solução básica, ela é rosa. Nosso laranjado de metilha, ele passa de vermelho a alaranjado. Nosso azul de bromotimol, ele vai passar de amarelo na coloração em meio ácido para azul e meio básico. Deixa aqui no cantinho. Aqui só no programa ele já está todo aqui um roteiro do que é para ser feito. Se a gente tivesse
um roteiro na prática. Isso está bem lento, mas tudo bem. Então, ele explica certinho tudo que tem que ser feito e tudo mais. Mas eu vou fazer com vocês. Vamos para a nossa parte experimental. Antes de ir para a nossa parte experimental, eu deixei já no ar para vocês uma lista de exercícios que vocês vão fazer sobre as práticas. E uma dessas questões é com relação a essa prática que eu estou fazendo agora com vocês. Então, se vocês quiserem, deixa eu abrir ela aqui, eu já mostro qual que é a questão. E aí vocês já anotam a resposta para depois colocar aqui, que reassistir o vídeo, né? A vantagem está aqui presencial. A prática é realizada ao vivo, utilizando a plataforma Algetec, com relações a indicadores ácido e base, proporciona a visualização de coloração de 3 indicadores para as 2 amostras que a gente vai ver. Os 3 indicadores, então, são a fenolftaleína, alaranjado de metila e azul de bromotimol, se não me engano. Azul de bromotimol. Quais as cores obtidas para cada uma das amostras e por que dessa coloração? Então, vamos montar uma tabelinha que aqui vai facilitar. Nós vamos testar 2 amostras, que é o ácido clorídrico e o nosso NaOH, são 2 amostras que nós temos. E nós vamos testar para os 3 indicadores. Então, a fenolftaleína, alaranjado de metila e o azul de bromotimol. Fica mais fácil para a gente anotar as colorações aqui. Abriu. Então, eu acho que uma das coisas que ele poderia mudar é isso. Ele acaba ficando bem engessado, esse programa. Mas é o que a gente tem atualmente no Brasil. É um dos melhores. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre que entra no laboratório, colocar os EPIs. Então, jaleco, luva e, nesse caso, a gente vai usar máscara. Na dúvida, ó, a gente só clicar no que a gente não usa lá, este item não participa do experimento atual. Então, aqui embaixo a gente vê os devidos EPIs que a gente está. Volta aqui de forma geral. Nós temos a nossa capela. Então, a gente sempre usa a capela quando tem a possível evaporação de gases, tá? Então, quando a gente usa principalmente líquidos, aí HCl, ele é muito forte para a gente abrir naturalmente, ele solta gás. Então, sempre na capela. Então, eu começo abrindo, ligando. Ligar a nossa luz. Faz muita diferença. E vou ligar o nosso exaustor para garantir que nada desses gases venha até a gente. Tem aqui os nossos materiais para serem pegos, tá? Eu vou usar aqui nossos tubos de ensaio, nossa pipeta Pasteur. Nosso NH e o nosso HCl. Esse programa ele não deixa, então, ó, como eu falei, o que a gente não tá no roteiro, não posso pegar. Que eu vou usar os 2 Becker e os nossos 3 indicadores. O resto que ele não permite. Tudo aqui na capela, o nosso HCl e o nosso NH. Nosso tubo de ensaio, que é onde vai realizar essa mistura das nossas amostras com os indicadores. Os indicadores, ó, toda vez que eu passo o mouse sobre ele, aqui aparece a sua fórmula química. Na dúvida sobre o que é, tem aqui a opção de reagentes. Então, a fenolftaleína C20, aqui é 14O4,
alaranjado de metila, C14, H14, N3, NaO3S. E o nosso azul de bromo-timol, C24, H28, BR2, O5S. Então, tem aqui C20, H14, O4, que é a fenolftaleína. Aquele que eu tenho sódio, que no meio é alaranjado de metila. E o cubromo é azul de bromo-timol. Então, eu vou pegar o nosso HCl e colocar em um dos beckers. E aí, sempre que eu passar o mouse em cima, ele mostra que solução que eu tenho. E com o auxílio da pipeta de Pasteur, eu vou colocar em 3 dos nossos tubos de ensaio. Então, com a pipeta de Pasteur, eu vou succionar o HCl. E daqui, ó, colocar no tubo 1. Então, eu vou colocar nos 3 primeiros tubos, porque são 3 indicadores para eu testar. Ó, os 3 primeiros já estão com HCl. E os 3 últimos eu vou colocar com o NaOH. Sempre no laboratório, a gente parou de usar, limpa a vidraria. Por exemplo, não vou deixar HCl aqui no becker. Vou lavar a nossa pipeta de Pasteur, para daí eu pegar o nosso NaOH. Então, vou fazer o mesmo procedimento. E agora colocar no tubo 4, 5, 6. Ó, todos agora com a sua amostra, os 3 últimos com o NaOH e os 3 primeiros com o HCl. Eu já vou limpar essa vidraria para não ter perigo de, sempre que a gente vai no laboratório, deixar uma solução ali, esbarrar um braço e ela derrubar sobre a gente, tá? Então, daí a nossa fenolftaleína, vou colocar no tubo de ensaio. Então, eu vou colocar no tubo de ensaio 1, e depois eu já vou colocar no tubo de ensaio 4, 1, 2, 3 e 4, que eu tenho nosso NaOH aqui. Vou fazer a mesma coisa com o nosso laranjado de metila. Ó, no 1 ele já fala que tem indicador. Então, eu vou colocar no 2. E no 5. Mesma coisa para azul de bromo-timol. No 3. E no 6. Quando a gente olha aqui, a gente vê que em cima já deu uma certa coloração, que é onde o indicador entrou em contato com a solução. Só que eu preciso disso mais bem misturado, né, para garantir aquela coloração. Então, agora eu vou misturar tubo por tubo. Então, vamos observar as colorações. Na primeira tubo eu tinha HCl e fenolftaleína. Ele está aqui uma branco incolor. Na dúvida, olha aqui, ó, fenolftaleína. Ou ele é incolor ou ele é rosa. Então, na primeira opção aqui, ele deu incolor.
A segunda, a nossa HCl com o nosso alaranjado de metila. Ele deu um vermelho aqui. O alaranjado de metila, ou ele é vermelho ou é laranja. Isso aqui tá mais para um vermelho. O azul de bromotimol, ele deu amarelo. Vamos para o nosso NaOH. NaOH, o hidróxido de sódio, deu rosa. Com o nosso alaranjado de metila, deu um laranja, que é o vermelho e laranja, no caso que deu alaranjado. E o nosso azul de bromotimol deu azul. E o que a gente consegue concluir com isso? Ó, o nosso HCl para fenolftalina deu incolor, quer dizer que ele é um ácido. Para o laranjado de metilo deu vermelho, também é ácido. Para o azul de bromotimol deu amarelo, então ele é ácido. Então eu confirmo que o nosso HCl ele é um ácido. Para o nosso NaOH, ele deu rosa, para nossa fenolftaleína, então ele é uma base. Deu alaranjado para alaranjado de metila, também base. E o azul de bromotimol deu azul, então ele também é base. Então eu confirmo que o nosso NaOH é uma base. Então a gente usa muito nossos indicadores de coloração, que são esses, para identificar se tem uma solução ácida ou básica. Nem sempre os melhores indicadores do mundo, mas eles estão sempre presentes no laboratório. Principalmente quando a gente pensa na fenolftaleína. É extremamente comum ela estar em todos os laboratórios. Então, como todo laboratório, a gente tem que fechar certinho aqui, ó. Remover as soluções. Colocar tudo no armário. Eu vou abrir aqui as portas do armário para eu guardar tudo. Sempre que a gente vai para um laboratório, a gente tem que pensar, a gente tem que pegar o laboratório da mesma forma que a gente chegou. Porque sempre vai vir gente depois. Então, tudo guardado. Fecha-se as portas. Fecha-se a capela. Desliga a luz. E desliga o exaustor. E só então retira os nossos EPIs, tá? EPI não é para ficar andando pela universidade, porque jaleco é lindo, tá? EPI é só para usar. Oi? E quanto aos tubos de ensaio, é a gente que lava? Normalmente, ó, na Unopar, a gente costuma dar uma enxaguada e as técnicas ela dá uma revisada no final, certo? Mas normalmente a gente descarta ali do lado, passa uma... Ali na Unopar a gente tem essa grande questão, essa grande facilidade, que as técnicas são fantásticas. Então, por mais que a gente dá uma lavada na vidraria, ela sempre passa uma última mão dessas lavadas, tá? Porque senão é normal, a gente acaba deixando um pouco de sabão, não lava 100% da forma correta. Só que vocês têm que pensar que um dia vocês vão para uma empresa e pode ir para um laboratório. No laboratório nem sempre vão ter gente para lavar a vidraria de vocês, tá? E vocês vão ter que aprender a lavar isso. Eu, quando eu dou aula prática, eu forço meus alunos a sempre dar uma lavada nas vidrarias, sim, tá? Eu sei que tem professores que acabam, deixa aí que depois elas lavam, mas eu acho que é algo importante, porque nem sempre vai ter alguém para lavar suas vidrarias, e saber lavar a vidraria é uma técnica importante, porque além de lavar com a água da torneira, passar detergente, normalmente a gente enxágua no mínimo 3 vezes com a água da torneira e depois, no mínimo, 3 vezes com a água destilada, tá? Porque senão, por exemplo,
ficou detergente. Tem vezes que, por mais que elas lavam, às vezes a quantidade de vidraria é grande, entendo. Que eu vou usar por alguma coisa, eu pego ali e ele dá uma coloração só na hora que eu peguei o reagente. Por quê? Não foi lavado 100% correto, e aí uma coisa contamina a outra. Agora, pensa se eu pegar um vidro de 1 litro de uma substância, pôr uma pipeta suja lá dentro. Eu vou contaminar o vidro inteiro e posso perder esse vidro inteiro. E às vezes 1 litro de alguma coisa aí custa R$ 500, vamos por aí por baixo, tá? De um solvente, às vezes. Então, lavar a vidraria é importante e eu costumo cobrar bastante isso porque a gente nunca sabe o dia de amanhã de vocês. Mas é uma opinião própria, né? E aí, com isso, vocês conseguem já responder a primeira, que são as cores obtidas para cada uma dessas amostras. Que nada mais é do que essa tabelinha que falou que o HCl foram essas cores para os indicadores, a mesma coisa para o NaOH. Precisa colocar a tabela ou só as cores? Coloca lá HCl, profenolftaleína forma incolor, laranjada metila vermelho. Não precisa montar a tabelinha, não. E por que dessas colorações? Está relacionado com o fato do HCl ser ácido e do NaOH ser básico. Só isso, tá? Precisa florear muito, não. Perguntou do livro. Deixa eu abrir ele aqui enquanto eu vou explicando outra coisa. O computador tá meio lerdinho, então até ele abrir eu vou explicando a segunda. A segunda questão é com relação ao vídeo que aí vocês têm no AVA de vocês. Deixa eu abrir lá. Esse segundo vídeo, ele vai tratar um pouco a estatística dos dados, aí fazer média, fazer somatório. São coisas simples, ele mostra via Excel, tá? E aí eu peguei outros dados aqui para vocês tentarem reproduzir os mesmos parâmetros que ele fez ali, tá? Acho que é o Carlos que faz. Então, é tranquilo de ser feito. Então, eu coloquei só os 20 dados. Não é o Carlos, não. Então, ela faz aqui os nossos... A Bruna faz os cálculos. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que para esses 20 dados, tá? Então, somar ele, calcular soma, média, desvio padrão, mínimo e máximo. É simples. Ele mostra fazendo no Excel. Quiser fazer pelo Excel, pode ser feito. Quiser fazer pela calculadora. Então, um é só somar todos os dados. O outro é fazer a média. Então, a soma desses dados dividido por 20. Desvio padrão aí, eu acho que vocês vão precisar do Excel, que eu acho que vocês não viram pela calculadora. E mínimo é o valor menor que a gente tem, então só de olhar os dados dá para ver. E o máximo é o maior valor desses dados. Só colocar aqui embaixo esses cálculos de forma simples. E só para a gente terminar, então, você me perguntou da resposta da semana passada. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, medidas de volume. Tá? Foi aí que eu procurei. Então, fala da diferença entre eles, tá? Os primeiros utilizados para conter um certo volume e não é quantitativamente, que é o exemplo do Erlen e do Becker. Já os frascos TD são calibrados para determinar um volume direto, que são as pipetas, buretas e balões volumétricos.
Então, ele tem as duas classes, que é a classe econômica e as classes A, que ela é a melhor calibrada, tá? Então, para a classe A, as que são as mais precisas são as pipetas, buretas e o balão volumétrico. A minha pergunta eu já nem lembro mais qual que era. Deixa eu abrir aqui. Acho que é mais fácil abrir no celular. O volume da proveta e o volume do balão volumétrico é diferente. Tá. Tem aqui exatamente. Proveta, né? Bureta era para estar por aqui. Balão volumétrico. São calibrados para manter volumes específicos quando preenchido até o menisco. Sua maior utilização é o preparo de soluções de diluição de amostras. Ué, não fala. Era para estar aqui. Era para estar aqui. Eu dei uma olhada ontem rápido e achei que ele estaria aqui. Disso aqui. Mas então vamos lá. Por que eu tenho a diferença entre um e outro? Tá? Mas era para estar aqui. Falha de quem escreveu. Então, balão volumétrico. Sempre que eu tenho uma solução que ele é com um único menisco. Opa, perdi. Como é o caso do nosso balão volumétrico aqui, a precisão dele é sempre muito maior, porque eu tenho uma única medição, tá? Já uma proveta, eu não tenho nem imagens dela aqui no livro, mas seria semelhante aqui, eu tenho várias marcações, então a sua precisão ela é menor. Então, sempre que a gente vai medir um volume, a gente sempre pega algo que seja volumétrico. É o mesmo esquema das nossas pipetas, tá? Temos aqui os dois tipos de pipeta, a pipeta volumétrica e a pipeta graduada. Graduada é que ela tem várias marcações para volumes diferentes, enquanto a volumétrica eu tenho só um volume. Então, como eu tenho um único volume marcado nela, então, por exemplo, eu posso pegar uma pipeta volumétrica de 10 ml. Então, se eu vou medir 10 ml, não tem como medir outra coisa no meio, tá? A sua precisão, ela é muito maior, tá? Já uma graduada, por exemplo, de 10 ml, essa marcação, ela é um pouco mais complicada, tá? Então, é de ser acertado. As vidrarias volumétricas, ela tem uma precisão muito maior do que as graduadas. Eu jurava que estava no livro, mas peço perdão, mas era algo simples. Eu vi que você foi até mais além. Tranquilo? Agora só com relação ao vídeo que está lá. Então, como eu disse semana passada, se eu tentar reproduzir o vídeo aqui, vira uma porcaria de aula, porque ele trava tudo. Então, vocês acessam agora lá o portal e assista ele aqui, que é mais fácil, vocês têm uma qualidade melhor. E aí, qualquer coisa, vocês me mandam um WhatsApp, tá? Que fica mais fácil. Beleza? É isso, meninas. Boa noite. Até sexta-feira que vem. Aí vocês me enviam isso aqui até sexta-feira que vem, tá? Qualquer coisa, vocês me mandam um WhatsApp. Até semana que vem. É. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.